Eu queria curtir minha casa de praia, mas minha nora já estava lá com toda a família e disse: "O que essa velha sanguessuga está fazendo aqui? Não tem lugar para você?" Eu sorri. "Tá tudo bem, querida." Mas o que eu fiz depois transformou a vida dela num verdadeiro inferno. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Meu nome é Isabel, tenho 70 anos, e essa história aconteceu no último verão, na minha casa de praia em Guarujá. Uma casa que eu construí tijolo por tijolo, com cada centavo que juntei, trabalhando como costureira durante 40 anos. Cada móvel, cada decoração, cada vaso de planta foi escolhido com carinho e comprado com o suor do meu trabalho. Quando meu marido Antônio morreu há 5 anos, muita gente achou que eu ia vender tudo e me mudar para um apartamentinho pequeno. "Isabel, você não precisa de tanto espaço", diziam. "Isabel, uma casa dessa dá muito trabalho para uma mulher sozinha", insistiam. Mas eu sabia o que aquela casa representava. Não era só concreto e tinta. Era minha independência, minha dignidade, o resultado de décadas de acordar às 5 da manhã para costurar vestidos de festa, uniformes escolares, concertos 1000. A casa fica numa rua tranquila, a 3 quadras da praia, tem 2 quartos, uma sala ampla com vista para um pequeno jardim que eu mesma cuidei, e uma cozinha americana onde eu amo preparar meus quitutes. O portão azul desbotado, as janelas de madeira pintadas de branco, a varanda com 2 cadeiras de balanço onde eu e Antônio costumávamos tomar chimarrão nas tardes de domingo. Cada detalhe dessa casa conta nossa história. Naquela sexta-feira de janeiro, eu havia arrumado minha mala com o maior cuidado. Tinha separado meus livros favoritos, alguns ingredientes especiais para fazer uma torta de banana que é minha marca registrada, e até tinha comprado uns queijos e vinhos para relaxar. Há meses eu planejava esse fim de semana. Queria pintar a parede da sala que estava descascando, regar meu jardim de temperos e principalmente ficar em paz comigo mesma. Eram quase 3 da tarde quando cheguei. O sol estava forte, típico do verão paulista, e eu já sentia o cheiro do mar no ar. Mas quando coloquei a chave na fechadura do portão, percebi que estava aberto. Estranho. Eu sempre tranco tudo quando vou embora. Foi aí que ouvi as vozes. Risos altos, música, o barulho de crianças correndo. Meu coração disparou. Será que estavam invadindo minha casa? Empurrei o portão devagar, e o que vi me fez gelar. Minha varanda estava irreconhecível. Brinquedos das crianças espalhados por todo lado. Bonecas sem cabeça, carrinhos quebrados, pedaços de massinha grudados no chão que eu encerava com tanto cuidado. Toalhas molhadas e fedorentas estendidas no varal que eu usava exclusivamente para secar minhas ervas e temperos do jardim. A mesa de plástico branca que eu guardava cuidadosamente no depósito para emergências estava montada bem no meio do meu jardim de rosas, com as pernas afundando na terra fofa onde eu plantei manjericão na semana passada. A mesa estava coberta de latas amassadas de cerveja, pratos de papel sujos com restos de comida grudados, copos plásticos derramando líquido pegajoso no meu gramado. E lá, sentada na minha cadeira de balanço preferida, aquela cadeira de madeira que Antônio fez com as próprias mãos e onde nós dois assistíamos ao pôr do sol todos os dias durante 20 anos, estava minha nora Mariana, balançando despreocupadamente como se fosse a dona de tudo. Mariana tem 35 anos, sempre foi uma mulher bonita no sentido convencional, cabelos loiros que ela gasta uma fortuna para manter, unhas sempre feitas, roupas de marca que custam mais que meu orçamento mensal. Mas desde o primeiro dia que a conheci, há 8 anos, algo no olhar dela me incomodava profundamente. Era um olhar calculista, frio, como se ela estivesse sempre avaliando quanto cada coisa valia e como poderia se beneficiar da situação. Ela veio para São Paulo do interior, de uma cidadezinha chamada Sertãozinho, perto de Ribeirão Preto, onde a família dela sempre teve dificuldades financeiras. Roberto me contou que ela cresceu numa casinha pequena com 5 irmãos e que sempre sonhou em subir na vida, como ela mesma dizia. Desde que casou com meu filho Roberto há 6 anos,
Mariana sempre deixou muito claro, através de comentários aparentemente inocentes, que me achava uma velha antiquada, ultrapassada, um peso na vida deles. Sogra, ela dizia com aquele sorriso falso que não chegava aos olhos, a senhora precisa se modernizar, sair dessa de ficar lembrando do passado, viver a vida que ainda tem pela frente. Como se minha vida fosse algo que ela pudesse definir ou controlar. Quando me viu parada ali no portão, com minha mala na mão e uma cara que devia estar de total perplexidade, Mariana não demonstrou nenhum constrangimento. Pelo contrário, ela se levantou da minha cadeira como se fosse a dona da casa e veio até mim com uma arrogância que me deixou sem palavras. O que essa velha sanguessuga está fazendo aqui? Não tem lugar para você. As palavras saíram da boca dela como uma bofetada. Eu senti meu rosto queimar. Não só pelo calor do sol, mas pela humilhação. Ali, na frente da minha própria casa, sendo chamada de sanguessuga pela mulher do meu filho. Respirei fundo e sorri. Tá tudo bem, querida. Mas por dentro, algo muito profundo se quebrou. E ao mesmo tempo, algo muito perigoso começou a despertar. E você, o que faria se sua própria nora te tratasse assim na sua casa? Mariana me olhou como se eu fosse um inseto irritante que apareceu no piquenique. Olha, dona Isabel, nós já estamos instalados aqui há 3 dias. As crianças estão se divertindo. Trouxemos minha mãe e minha irmã Verônica. Não dá para simplesmente aparecer aqui sem avisar e estragar nosso fim de semana. Sem avisar? Na minha própria casa? Eu estava começando a entender que aquilo não era apenas um mal-entendido. Havia algo muito mais calculado acontecendo ali. Mariana, querida, eu disse, ainda mantendo a calma que aprendi em 70 anos de vida. Esta é minha casa. Eu não preciso avisar ninguém para vir à minha própria casa. Ela deu uma risada seca. Sua casa? Ah, dona Isabel, a senhora está muito desatualizada sobre as coisas. E então ela falou uma frase que me fez perceber que eu tinha subestimado completamente a situação. Roberto já cuidou de todos os papéis. Tecnicamente, esta casa não é mais sua. Senti meu mundo desabar. Roberto? Meu filho Roberto estava envolvido nisso? Onde está meu filho? Perguntei, e pela primeira vez minha voz tremeu. Ele foi resolver umas pendências no cartório em Santos. Volta só domingo à noite. Mas não se preocupe, ele deixou tudo explicadinho para mim. Mariana cruzou os braços e me olhou de cima a baixo. A senhora pode ficar no hotel ali da esquina. Ou melhor ainda, pode voltar para São Paulo. Nós vamos cuidar bem da casa. Foi nesse momento que vi as outras pessoas na minha sala. Pela janela aberta, consegui identificar uma senhora gorda de uns 60 anos. Devia ser a mãe da Mariana. E uma moça mais nova, provavelmente a irmã Verônica. Todas elas estavam à vontade, como se fossem as donas da casa. Posso ao menos pegar algumas roupas no meu quarto? Perguntei, tentando manter a dignidade. Mariana suspirou como se eu fosse uma criança chata fazendo birra. Pode, mas rápido, e não mexa nas coisas que já arrumamos. Caminhei até a porta da frente da minha casa. Da minha casa, eu repetia mentalmente para não esquecer. E o que vi quando entrei quase me fez desabar ali mesmo. Minha mesa de jantar de madeira maciça, aquela que eu e Antônio compramos numa lojinha de móveis usados quando éramos recém-casados e que eu encerei religiosamente todo mês durante décadas até ela ficar com aquele brilho dourado lindo, estava completamente coberta de embalagens de comida delivery. Caixas de pizza abertas, com pedaços ressecados, grudados no papelão, marmitas de alumínio vazias com restos de comida azeda, refrigerantes derramados criando manchas pegajosas na madeira que eu protegia como um tesouro. Minhas almofadas bordadas à mão, cada uma levou meses para ser feita, com pontos que aprendi com minha mãe quando era menina. Estavam jogadas no chão como trapos velhos, algumas com marcas de sapato sujo, outras com manchas que eu nem queria imaginar de onde vinham. No meu sofá de tecido bege, onde eu passava as tardes mais felizes da minha vida, lendo romances e biografias, havia 2 crianças de uns 8 e 10 anos assistindo televisão num volume ensurdecedor. Elas estavam com os pés descalços e sujos de areia em cima do estofado que eu limpava semanalmente com produtos especiais, comendo salgadinhos que deixavam migalhas e manchas de gordura por toda parte.
O controle remoto, aquele que Antônio passou os últimos anos da vida dele tentando entender como funcionava, estava no chão, com pilhas vazadas criando uma mancha corrosiva no meu tapete persa. A televisão estava sintonizada num canal infantil, com desenhos animados berrados em cores berrantes, um barulho que me dava dor de cabeça e que contrastava violentamente com o silêncio respeitoso que sempre reinou na minha casa. Era como se todo o carinho, todo o cuidado, toda a harmonia que eu e Antônio construímos ao longo de décadas tivesse sido destruído em questão de dias. A mãe da Mariana estava na minha cozinha, mexendo nos meus armários como se fosse dona de tudo. Quando me viu, nem se deu ao trabalho de se apresentar direito. "Você deve ser a Isabel", ela disse, sem parar de vasculhar minha geladeira. "Eu sou Dona Cláudia, mãe da Mariana. Que casa bonitinha você tem aqui." Ou melhor, que tinha. Ela riu da própria piada cruel. Verônica, a irmã da Mariana, estava sentada na poltrona que foi do meu marido, mexendo no celular. Ela levantou os olhos apenas por um segundo e disse: "Oi, tia. Nossa, você parece mais velha do que eu imaginava." Tia? Eu não era tia de ninguém ali. Subi as escadas para o segundo andar, com as pernas tremendo e o coração batendo tão forte que eu conseguia ouvir na minha cabeça. Cada degrau daquela escada que eu subia há 5 anos, desde que me mudei definitivamente para a casa depois da morte do Antônio, parecia mais pesado que o anterior. Minhas mãos suavam frio enquanto eu me segurava no corrimão que Antônio instalou, pensando na minha segurança quando ficasse mais velha. "Isabel", ele dizia sempre, "essa casa tem que ser segura para você até quando você tiver 90 anos. E agora eu estava ali, subindo aqueles degraus para descobrir até onde ia a profanação da minha vida. Precisava ver meu quarto, precisava entender exatamente o que estava acontecendo, até onde eles tinham ousado ir. Mas quando coloquei a mão na maçaneta da porta do quarto principal, o quarto que eu dividia com o Antônio há mais de 20 anos, onde ele morreu segurando minha mão numa tarde de outono, onde eu ainda mantinha ao lado dele da cama arrumado como se ele fosse voltar, e a abri devagar. Quase tive um ataque do coração. A cama estava completamente desfeita, com lençóis sujos e amarrotados que definitivamente não eram os meus. Havia roupas masculinas e femininas espalhadas por todo lado, cuecas, sutiãs, camisetas, meias sujas, criando um rastro de desleixo que me deixou nauseada. O roupeiro que Antônio fez sob medida para aproveitar cada centímetro do quarto estava escancarado, com roupas que não eram minhas penduradas junto com as minhas, como se eles tivessem simplesmente decidido que podiam misturar suas vidas com a minha sem pedir permissão. Na penteadeira antiga de madeira de lei, onde eu guardava cuidadosamente as joias que Antônio me deu durante nosso casamento, a aliança de formatura dele que virou meu anel de noivado, os brincos de pérola que ele me deu no nosso 10º aniversário, o colar de ouro que foi o presente dos nossos 25 anos, havia produtos de beleza espalhados que eu nunca vi na vida. Cremes caros, perfumes importados, maquiagens de marca, tudo espalhado sem organização nenhuma, como se a minha penteadeira fosse um balcão de loja. Eles estavam dormindo no meu quarto, na minha cama sagrada, usando meu banheiro, onde eu e Antônio compartilhamos a intimidade de uma vida inteira, respirando o ar dos meus sonhos e das minhas lembranças mais preciosas. Abri a gaveta da penteadeira, onde eu guardava meus documentos mais importantes, e meu coração quase parou. Estava vazia. Completamente vazia. Onde estavam meus documentos? Onde estava a escritura da casa? Onde estavam meus contratos, minha certidão de nascimento, meu RG, minha carteira de trabalho? "Mariana!" gritei, descendo as escadas correndo. Ela estava na varanda, tomando uma cerveja e rindo com a irmã. "Onde estão meus documentos? Onde está a escritura da minha casa?" Mariana me olhou com uma cara de falsa inocência. "Que documentos, Dona Isabel?" "Ah, deve estar falando daqueles papéis velhos que estavam na gaveta. Roberto levou tudo para organizar. Disse que a senhora não tem mais cabeça para cuidar dessas coisas importantes." "Não tem mais cabeça? Eu? Aos 70 anos, com a mente mais lúcida que muita gente de 40? Mariana, eu exijo que você me diga exatamente o que está acontecendo aqui." Ela suspirou novamente como se eu fosse uma criança chata.
Olha, dona Isabel, vou ser clara com a senhora. Roberto está preocupado com sua saúde mental. A senhora anda muito esquecida, confusa. Ele achou melhor assumir a responsabilidade pelos seus bens antes que a senhora faça alguma besteira. Esquecida? Confusa? Eu, que administrava minhas finanças melhor que qualquer jovem que eu conhecia? Eu, que ainda costurava sob encomenda e controlava cada centavo que ganhava? Isso é mentira, Mariana. E você sabe que é mentira. Mentira? Ela riu alto. Dona Isabel, a senhora nem lembra que assinou os papéis transferindo a casa para o Roberto no mês passado. Estava lá no escritório do Dr. Henrique, em Santos. A senhora deve ter esquecido, né? Prova de que realmente não está bem da cabeça. Eu nunca assinei papel nenhum. Eu nunca fui a escritório nenhum em Santos. E nunca ouvi falar de Dr. Henrique nenhum. Senti que o chão estava sumindo debaixo dos meus pés. Eles não estavam apenas invadindo minha casa. Eles estavam me roubando. Estavam forjando documentos, inventando conversas que nunca aconteceram, criando uma versão da realidade onde eu era uma velha senil que não sabia mais cuidar dos próprios bens. E meu filho, meu próprio filho, estava por trás de tudo isso. Onde posso encontrar Roberto? Perguntei, tentando manter a voz firme. Já disse, ele volta só domingo. Mas não adianta fazer escândalo, dona Isabel. Está tudo decidido. A senhora pode visitar a casa quando quiser, claro, mas agora quem manda aqui somos nós. Visitar? Visitar minha própria casa? Olhei ao redor da minha sala, para minhas coisas sendo maltratadas, para aquelas pessoas estranhas se comportando como se fossem as donas de tudo que eu construí, com tanto esforço. Olhei para Mariana, com seu sorriso malicioso e seus olhos frios, e pela primeira vez, em muito tempo, senti uma raiva que eu nem sabia que ainda existia dentro de mim. Mariana, eu disse muito baixinho, você cometeu um erro muito grave. Ela riu. Que erro, dona Isabel? O erro foi deixar essa casa parada aqui, sem usar direito. Casa de praia é para a família, para as crianças brincarem, para fazer churrascos, festa, não para uma velha ficar sozinha, lembrando de marido morto. As palavras sobre Antônio foram a gota d'água. Senti lágrimas de raiva queimando meus olhos, mas não deixei cair nenhuma na frente dela. Tá bom, eu disse. Tá tudo bem. Peguei minha mala, que ainda estava no portão, e caminhei até meu carro. Mariana me seguiu, provavelmente para ter certeza de que eu realmente iria embora. Ah, e dona Isabel, ela gritou quando eu estava entrando no carro. Não esquece de trazer os documentos do seu plano de saúde na próxima vez que vier visitar. Roberto falou que precisa incluir a senhora como dependente dele. Dependente. Aos 70 anos, depois de trabalhar a vida inteira, depois de construir uma casa com as próprias mãos, depois de criar um filho e dar para ele tudo o que pude, eu seria dependente. Liguei o carro e saí devagar, vendo pelo retrovisor Mariana voltando para minha varanda, para minha casa, para minha vida. Mas o que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, é que Isabel não era uma velhinha indefesa que ia aceitar aquela humilhação quieta. Eu tinha 70 anos de vida, 70 anos de lutas, 70 anos de experiências que me ensinaram que o mundo não dá nada de graça para ninguém. E, principalmente, eu tinha uma inteligência que Mariana havia subestimado completamente. Enquanto dirigia de volta para São Paulo, comecei a planejar minha vingança. E quando digo vingança, não estou falando de gritaria ou drama. Estou falando de algo muito mais devastador. Justiça. Durante as 2 horas e meia de viagem de volta para São Paulo, minha mente funcionava como uma máquina de guerra. Cada quilômetro na rodovia era um pensamento novo, uma peça do quebra-cabeça se encaixando, uma estratégia se formando. Aos 70 anos, eu havia aprendido que existe uma diferença fundamental entre vingança e justiça. Vingança é emocional, explosiva, satisfaz na hora, mas não resolve nada. Justiça é metodical, calculada, definitiva. E Mariana estava prestes a descobrir a diferença. Cheguei no meu apartamento em Vila Madalena quando o sol já estava se pondo. Um apartamento pequeno, mas confortável que eu comprei com as economias da costura, num prédio antigo com porteiro que me conhece há 15 anos. Boa noite, dona Isabel, disse seu Joaquim, o porteiro. A senhora voltou cedo da praia.
Mudança de planos, Joaquim, respondi, tentando sorrir normalmente. Mas por dentro eu estava fervendo. Subi para o 6º andar, abri a porta do meu apartamento e pela primeira vez em muitas horas respirei em paz. Ali estavam minhas coisas, do jeito que eu deixei. Meus livros organizados por autor, minhas plantas bem cuidadas, minha máquina de costura Singer antiga na mesa da sala. Ninguém havia invadido meu espaço, ninguém havia mexido nas minhas gavetas, ninguém havia dormido na minha cama. Mas a sensação de segurança durou pouco, porque eu sabia que se eles tinham conseguido tomar minha casa de praia, não ia demorar muito para tentarem tomar também esse apartamento. Peguei meu celular e disquei o número do Roberto. Eram 8 da noite de sexta-feira, ele devia estar livre. O telefone tocou, tocou, tocou e foi direto para a caixa postal. Tentei novamente. Mesma coisa. Na terceira tentativa, a ligação foi recusada antes mesmo de completar o primeiro toque. Meu próprio filho estava me ignorando. Sentei na poltrona da sala, aquela que era do meu pai e que eu trouxe quando ele morreu, e pela primeira vez desde que saí de Guarujá, permiti que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas de autocomiseração. Eram lágrimas de uma raiva tão profunda que eu nem sabia que era capaz de sentir. Roberto nasceu quando eu tinha 25 anos. Eu e Antônio tentamos ter filhos durante 3 anos, e quando ele finalmente chegou, foi a alegria mais pura que já senti na vida. Um bebê lindo, de olhos grandes e sorriso fácil. Eu parei de trabalhar por 6 meses para cuidar dele, mesmo sabendo que isso significava menos dinheiro para a casa. Antônio fazia horas extras como eletricista. Eu voltei a costurar de madrugada depois que Roberto dormia. Tudo para dar para ele a melhor vida que conseguíssemos. Roberto sempre foi um menino carinhoso, obediente, inteligente. Passou no vestibular para administração na USP, conseguiu um emprego numa empresa de logística, se casou com Mariana 6 anos atrás numa festa linda, que eu e Antônio pagamos com muito sacrifício. E agora? Agora ele estava conspirando com a mulher para me roubar. Onde foi que eu errei? Sequei as lágrimas e peguei novamente o celular. Se Roberto não queria falar comigo, eu ia descobrir por outros meios o que exatamente estava acontecendo. Liguei para minha vizinha em Guarujá, Dona Esperança, uma senhora de 60 e poucos anos que morava na casa ao lado da minha há mais de 10 anos. Ela sempre foi uma boa amiga, uma pessoa observadora e discreta. Isabel, ela atendeu na segunda chamada. Que surpresa! Não sabia que você não estava na casa. Dona Esperança, preciso te perguntar uma coisa muito importante. A senhora viu movimento na minha casa nos últimos dias? Houve uma pausa. Ah, Isabel, eu queria ter te ligado antes, mas não sabia se devia me meter. Tem gente na sua casa desde terça-feira, um monte de gente. Carros, música alta, até churrasqueira montaram no seu jardim. Terça-feira. Isso significava que eles estavam lá há 4 dias, não 3, como Mariana havia dito. E se eles chegaram na terça, quer dizer que Roberto planejou tudo nos mínimos detalhes, sabendo exatamente quando eu ia chegar na sexta. A senhora viu meu filho Roberto por lá? Vi sim, ele chegou na quarta-feira de manhã com uns homens de terno. Ficaram lá umas 2 horas mexendo em papéis na mesa da sua varanda. Depois ele saiu e não voltou mais. Mas a mulher dele ficou, com a família toda. Homens de terno mexendo em papéis. Isso não era uma invasão impulsiva. Era uma operação planejada, com assessoria jurídica. Dona Esperança, a senhora por acaso ouviu alguma conversa? Alguma coisa que possa me ajudar a entender o que está acontecendo? Ela abaixou a voz, como se alguém pudesse estar escutando. Ontem à tarde, eu estava regando as plantas na varanda e não pude deixar de ouvir. A nora sua estava no telefone falando bem alto com alguém. Ela dizia que ia vender a casa ainda este ano, que já tinha uns compradores interessados, que era só uma questão de fazer os papéis ficarem em ordem. Meu sangue congelou. Vender? Eles queriam vender minha casa? Isabel, você está bem? O que está acontecendo? Estou tentando descobrir, Dona Esperança. Se a senhora vir mais alguma coisa estranha, pode me ligar? Claro, minha filha. Toma cuidado, viu? Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Vender minha casa. A casa que eu construí com cada centavo que juntei durante 40 anos. A casa onde eu e Antônio fomos felizes.
a casa onde eu planejava viver meus últimos anos em paz. Não, isso não ia acontecer. Fui até meu armário e peguei uma pasta que eu guardava com todos os meus documentos importantes. Lá estavam as cópias de tudo: certidão de nascimento, RG, CPF, comprovantes de renda, extratos bancários. E, principalmente, estava lá a segunda via da escritura da casa, que eu sempre mantive guardada separadamente, por precaução. Porque uma coisa que Mariana e Roberto não sabiam é que Isabel não era uma velha ingênua. Eu havia trabalhado anos como autônoma, lidando com contratos, notas fiscais, Receita Federal. Eu sabia a importância de ter backup de tudo. Peguei meu notebook. Sim, aos 70 anos eu sei usar computador. Aprendi há 5 anos num curso da terceira idade. E comecei a pesquisar advogados especializados em direito de família e patrimônio em Santos. Se eles tinham ajuda jurídica, eu também ia ter, e ia ter a melhor. Achei o nome de um escritório que tinha ótimas avaliações. Galvão em Associados, advocacia especializada. O doutor Thomas Galvão tinha várias vitórias em casos de fraude documental e invasão de propriedade. Ele parecia ser exatamente o que eu precisava. Mas eram 9 da noite de sexta-feira. Teria que esperar até segunda para entrar em contato. Segunda-feira era longe demais. Eu não conseguia ficar parada sabendo que aquela gente estava na minha casa, fazendo Deus sabe o quê com os meus pertences. Foi aí que me lembrei de uma coisa. Roberto sempre foi descuidado com senhas. Desde adolescente, ele usava a mesma senha para tudo. A data de nascimento dele seguida do nome Vasco, por causa do time de futebol. 2788 e 1994 Vasco. Eu sabia porque várias vezes ao longo dos anos eu tive que ajudá-lo a acessar contas dele quando esquecia as senhas. Abri o Facebook e tentei entrar na conta dele. Bingo! A senha funcionou. Roberto não mexia muito no Facebook, mas Mariana vivia postando coisas lá. E quando abri o perfil dele, vi algo que me fez gelar. Ela havia postado fotos da minha casa. Fotos dela e das crianças na minha varanda, na minha sala, no meu jardim, e a legenda dizia: finalmente conseguindo aproveitar nossa casa de praia. Que delícia ter um lugar só nosso para relaxar com a família. Nossa casa de praia. Ela estava dizendo publicamente para todos os amigos e conhecidos que a casa era deles. Mas isso não foi o pior. Nos comentários, vi uma conversa entre Mariana e a irmã dela, Verônica. Verônica: irmã, que casa linda! Vocês finalmente compraram? Mariana: na verdade é a herança antecipada da sogra. Ela não tem mais condições de cuidar sozinha, sabe como é? A idade chegou. Roberto teve que assumir a responsabilidade. Verônica: que bom que vocês puderam ajudar a coitada. E ela tá morando onde agora? Mariana: ah, ela tem um apartamento em São Paulo. É o suficiente para uma pessoa da idade dela. Casa grande assim é desperdício para quem não tem mais mobilidade. Não tem mais mobilidade? Eu, que acordo às 5 da manhã todos os dias para fazer caminhada no Ibirapuera? Herança antecipada. Essa era a versão que eles estavam espalhando. Que eu estava senil, incapaz e que havia doado a casa para Roberto por conta da minha condição. Continuei lendo os comentários e vi mais mentiras sendo espalhadas. Mariana dizia que eu havia tido pequenos episódios de confusão mental, que estava esquecendo compromissos importantes, que, às vezes, não reconhecia pessoas próximas. Tudo mentira, mas contado de um jeito tão convincente que qualquer pessoa que lesse ia acreditar. Eles estavam construindo uma narrativa pública da minha incapacidade mental para justificar o roubo da minha casa. E você? Já imaginou ter sua própria família espalhando mentiras sobre sua sanidade mental para roubar seus bens? Imprimi todas as conversas, salvei todas as fotos. Cada mentira que eles espalharam ia ser usada contra eles no tribunal. Mas eu precisava de mais evidências. Entrei na conta de e-mail do Roberto, mesma senha, claro, e comecei a vasculhar as mensagens dos últimos meses. O que encontrei me deixou com vontade de vomitar. Havia uma troca de e-mails entre Roberto e alguém assinando como Dr. Henrique Medeiros, datada de 3 semanas atrás. O assunto era: documentação para transferência de propriedade,
caso Isabel Santos. Abri a conversa e li cada palavra com crescente horror. Dr. Henrique. Roberto, conforme conversamos, vou precisar de alguns documentos da sua mãe para preparar a documentação. Você conseguiu o RG e CPF dela? Roberto. Consegui sim, doutor. Anexo cópias. Sobre o laudo médico que conversamos, o senhor tem algum contato de confiança? Dr. Henrique. Tenho sim. Dr. Carlos Moreira, geriatra. Ele pode emitir um parecer técnico baseado nas informações que você fornecer sobre o comportamento dela. Obviamente, será um documento sigiloso, só para agilizar o processo de curatela. Curatela? Eles queriam me declarar incapaz legalmente. Roberto. Perfeito. Vou listar todos os episódios de confusão que minha esposa presenciou. Mariana tem boa memória para esses detalhes. Episódios de confusão que Mariana presenciou. Tudo inventado, tudo mentira. A conversa continuava. Dr. Henrique. Roberto, só para confirmar nosso acordo. Meus honorários são de 15 mil reais para todo o processo, mais 2 mil reais para o Dr. Moreira pelo laudo. Você confirma o pagamento? Roberto. Confirmado. Mariana já separou o dinheiro. Vale muito a pena para proteger o patrimônio da família antes que mamãe faça alguma besteira com as economias dela. Proteger o patrimônio. Eles estavam me roubando e ainda se convenciam de que estavam fazendo um favor para mim. Havia mais e-mails, um com Roberto pesquisando preços de casas similares à minha na região, claramente para saber quanto valeria na hora de vender. Outro com uma imobiliária de Santos, perguntando sobre o processo de venda de propriedade recém-adquirida por herança. Eles já estavam planejando vender antes mesmo de conseguir roubar oficialmente. Imprimi tudo, cada e-mail, cada conversa, cada evidência da fraude que eles estavam cometendo. Mas o pior ainda estava por vir. No final da pasta de e-mails, encontrei uma mensagem que Roberto havia mandado para Mariana na semana passada. Mari, amor, ainda estou com um pouco de peso na consciência sobre essa história com a mamãe. Será que não é muita crueldade? A resposta dela me fez sentir um ódio que eu nem sabia que existia dentro de mim. Roberto, sua mãe teve a vida inteira para aproveitar essa casa. Agora é nossa vez. Nossos filhos merecem ter uma casa de praia para crescer, fazer memórias de infância. Isabel já viveu a vida dela, já aproveitou tudo que tinha para aproveitar. Agora ela só fica lá lembrando de marido morto, desperdiçando um patrimônio que podia estar dando alegria para a família. Para de sentir culpa. Você é o filho único. Essa casa ia ser sua de qualquer jeito quando ela morresse. A gente só está antecipando o inevitável. Isabel já viveu a vida dela, como se aos 70 anos eu fosse um estorvo que deveria ser descartado. Antecipando o inevitável, como se eles estivessem me enterrando em vida. Fechei o computador e fiquei parada no escuro da sala, tentando processar a dimensão da traição. Não era só Roberto se aliando a Mariana contra mim. Era Roberto concordando ativa e conscientemente em me roubar, em me humilhar, em me declarar incapaz, em destruir minha dignidade. Meu filho não estava sendo manipulado pela esposa. Ele era um criminoso igual a ela. Mas eles cometeram um erro fatal. Eles subestimaram Isabel. Peguei o celular e liguei para Roberto novamente. Dessa vez ele atendeu no terceiro toque. Alô, mãe? A voz dele soava nervosa. Roberto, precisamos conversar. Mãe, eu sei que você deve estar confusa com a situação da casa, mas pode deixar que eu explico tudo direitinho para a senhora na segunda-feira, tá? Estou meio ocupado agora. Confusa. Ele também estava usando essa palavra. Roberto, eu quero falar com você agora, hoje à noite. Mãe, não dá. Estou em Santos, só volto domingo à noite. Mas segunda sem falta a gente conversa, prometo. Roberto. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Se você não vier aqui agora, você vai se arrepender pelo resto da vida. Houve um silêncio do outro lado da linha. Mãe, a senhora está me ameaçando? Não, meu filho. Eu estou te dando uma última chance de fazer a coisa certa. Outro silêncio. Tá bom, mãe. Eu vou aí. Mas só posso falar rapidinho, tá? Te espero. Desliguei o telefone e fui tomar um banho. Precisava estar com a mente fresca para o que estava por vir. Porque essa conversa ia decidir se Roberto ainda tinha alguma chance de se redimir
ou se ele ia virar meu inimigo definitivamente. 1h30 depois, Roberto tocou a campainha. Quando abri a porta, vi um homem de 45 anos que já não reconhecia mais como meu filho. Ele estava visivelmente nervoso, mexendo nas chaves do carro, evitando meu olhar. Oi, mãe. Entre, Roberto. Ele se sentou no sofá, no mesmo lugar onde costumava sentar quando era criança, e vinha me contar sobre os problemas na escola. Mas agora era um estranho na minha sala. Roberto, eu comecei, me sentando na poltrona em frente a ele. Eu sei de tudo. Ele piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Sabe de quê, mãe? Sei do Dr. Henrique Medeiros. Sei do laudo médico falso. Sei dos 15 mil reais que vocês pagaram para forjar documentos. Sei que vocês já estão planejando vender minha casa. O rosto de Roberto ficou branco. Completamente branco. Mãe, eu... Sei também que você contou para Mariana que eu já vivi minha vida e que vocês estão apenas antecipando o inevitável. Ele abaixou a cabeça e ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Como a senhora descobriu? Nem tentou negar, nem fingiu inocência. Apenas perguntou como eu descobri. Isso não importa, Roberto. O que importa é que você tem uma escolha para fazer agora. Ele levantou os olhos para mim, e pela primeira vez na minha vida, vi medo no olhar do meu filho. Que escolha? Você para com essa palhaçada agora, devolve meus documentos, tira essa gente da minha casa, e a gente finge que nada disso aconteceu. Ou você continua com esse plano e eu acabo com a vida de vocês dois nos tribunais. Roberto engoliu seco. Mãe, a senhora não entende. A casa está muito grande para a senhora. Sozinha lá, pode acontecer qualquer coisa. A gente só quer cuidar da senhora. Roberto, pare de mentir. Eu li seus e-mails. Eu sei que vocês querem vender a casa e ficar com o dinheiro. Ele ficou vários segundos em silêncio. E então, pela primeira vez na conversa, me olhou diretamente nos olhos. E se for isso mesmo, mãe? A senhora tem 70 anos. Para que precisa de uma casa de praia? Nossos filhos são pequenos, eles iam aproveitar muito mais. E a senhora tem o apartamento aqui, tem a aposentadoria. Não ia faltar nada. Não ia faltar nada. Como se minha casa fosse apenas um objeto dispensável. Roberto, essa casa representa 40 anos da minha vida. Cada tijolo foi pago com meu trabalho. É lá que eu sinto seu pai mais próximo. É o único lugar no mundo que é verdadeiramente meu. Mãe, papai morreu há 5 anos. A senhora não pode viver no passado para sempre. As palavras dele me acertaram como uma facada no peito. Mas, ao mesmo tempo, me deram uma clareza cristalina sobre quem era o homem sentado na minha frente. Roberto, eu disse muito calmamente. Você deixou de ser meu filho hoje. Ele piscou confuso. Mãe, não precisa ser dramática assim. Não é drama, Roberto. É um fato. Meu filho nunca seria capaz de me roubar, de me humilhar, de espalhar mentiras sobre minha sanidade mental, de conspirar para me tirar o que é meu por direito. Eu me levantei da poltrona e caminhei até a porta. Mãe, espera. Roberto, você tem até domingo à meia-noite para desfazer essa bagunça, tirar essa gente da minha casa, me devolver meus documentos e cancelar toda essa farsa jurídica. E se eu não fizer? Sorri. Pela primeira vez desde que cheguei de Guarujá, eu sorri de verdade. Aí você vai descobrir do que uma costureira de 70 anos é capaz quando resolvem mexer com ela. Roberto me olhou como se não me reconhecesse. E de fato, não me reconhecia. Porque a Isabel que ele conhecia era a mãe amorosa, compreensiva, que sempre perdoava tudo. A Isabel que estava na minha frente da porta era alguém completamente diferente. Domingo, meia-noite, Roberto. Não se esqueça. Ele saiu sem dizer mais nada. Ouvi o barulho do carro dele descendo a rua e sorri novamente. Porque a guerra havia oficialmente começado. Na manhã de sábado, acordei às 5 da manhã como sempre faço, mas dessa vez não foi por hábito. Foi porque minha mente estava funcionando a 1000 por hora, planejando cada passo da minha contraofensiva. Roberto tinha até domingo à meia-noite para fazer a coisa certa. Eu tinha 1 dia e meio para me preparar caso ele escolhesse o caminho errado. E no fundo, eu já sabia qual seria a escolha dele.
Tomei meu café da manhã, pão integral com queijo branco e café passado na hora, a mesma rotina de 40 anos, enquanto organizava mentalmente tudo o que precisava fazer. Primeiro, entrar em contato com o advogado Thomas Galvão. Segundo, reunir todas as evidências que tinha coletado. Terceiro, ir até Guarujá para documentar a invasão da minha casa. E quarto, preparar o terreno para que, quando segunda-feira chegasse, eu estivesse pronta para uma guerra jurídica sem misericórdia. Às 7 da manhã em ponto, liguei para o escritório Galvão & Associados. Sabia que não iam atender num sábado, mas a secretária eletrônica poderia ter um número de emergência. Olá, você ligou para Galvão & Associados. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8 horas às 18 horas. Em caso de emergência jurídica, envie uma mensagem para o WhatsApp. Anotei o número e imediatamente mandei uma mensagem. Bom dia, Dr. Thomas. Meu nome é Isabel Santos, tenho 70 anos e estou sofrendo uma tentativa de fraude patrimonial por parte do meu próprio filho e minha nora. Eles invadiram minha casa de praia, forjaram documentos para transferir a propriedade e estão tentando me declarar incapaz mentalmente para roubar meus bens. Tenho evidências documentais de tudo. É possível uma consulta de emergência ainda hoje? Estou disposta a pagar o que for necessário. 5 minutos depois, meu telefone tocou. Dona Isabel, aqui é Thomas Galvão. Recebi sua mensagem. A senhora pode estar no meu escritório em Santos em 2 horas? A voz dele era firme, profissional, mas havia uma urgência que me tranquilizou. Ele havia entendido a gravidade da situação. Posso sim, doutor. Muito obrigada por me atender num sábado. Dona Isabel, fraude contra idosos é uma das coisas que mais me revoltam nessa profissão. E quando é feita por familiares, é ainda mais grave. Nos vemos às 9h30. 2 horas depois, eu estava sentada no escritório mais elegante que já tinha visto na vida. Dr. Thomas Galvão era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, ternos caros, mas com olhos bondosos que me fizeram confiar nele imediatamente. Ele ouviu minha história inteira sem interromper uma única vez, tomando notas detalhadas num caderno de couro. Quando terminei de contar tudo, ele suspirou profundamente. Dona Isabel, em 25 anos de advocacia, já vi muitos casos de fraude patrimonial, mas poucos tão bem documentados quanto o seu. A senhora fez um trabalho investigativo impressionante. Ele pegou todos os papéis que eu havia trazido, os prints das conversas no Facebook, os e-mails entre Roberto e o Dr. Henrique Medeiros, os comprovantes de transferência bancária, as fotos que Mariana havia postado se gabando da herança antecipada. Dr. Thomas, eu quero que eles paguem por isso. Não só quero minha casa de volta. Quero que eles sejam responsabilizados criminalmente pelo que fizeram. Ele me olhou por cima dos óculos. Dona Isabel, a senhora tem que entender que Roberto é seu filho. Se seguirmos por esse caminho, não há volta. Ele pode ir preso. Pode ter antecedentes criminais pelo resto da vida. A senhora tem certeza de que é isso que quer? A pergunta dele me fez pausar por um momento. Roberto, meu bebê que eu ninei durante noites insones. Roberto, o menino que eu levava para a minha escola de bicicleta. Roberto, o jovem que chorou no meu ombro quando foi rejeitado pela primeira namorada. Mas então me lembrei das palavras que ele disse para Mariana. Isabel já viveu a vida dela. Me lembrei da frieza no olhar dele quando me disse que eu não podia viver no passado para sempre. Me lembrei de como ele nem tentou negar quando confrontei sobre a fraude. Doutor, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele. O Roberto que eu criei jamais seria capaz de fazer isso comigo. O homem que está tentando me roubar não é meu filho. É um criminoso que por acaso carrega meu sobrenome. Dr. Thomas assentiu devagar. Entendi. Então vamos partir para a ofensiva total. Ele pegou um bloco de notas novo e começou a escrever. Primeiro vamos entrar com uma ação de reintegração de posse da sua casa. Com as evidências que a senhora trouxe, consigo uma liminar em 48 horas para remover todos eles da propriedade. Segundo, vamos denunciar o Dr. Henrique Medeiros e o Dr. Carlos Moreira para a OAB e o CFM respectivamente. Falsificação de documentos e fraude médica são crimes gravíssimos. Terceiro,
Vamos abrir um boletim de ocorrência contra Roberto e Mariana por estelionato, falsificação de documentos, invasão, furto, vi que eles mexeram nas suas joias, e difamação por espalharem mentiras sobre sua saúde mental. E quarto, vamos entrar com uma ação civil de danos morais. O que eles fizeram com a senhora não tem preço, mas vamos fazer eles pagarem até o último centavo que conseguirem. Cada item que ele listava me fazia sentir mais forte, mais determinada. Finalmente alguém estava me levando a sério, me tratando como a mulher inteligente e capaz que eu sempre fui. Quanto vai custar tudo isso, doutor? Dona Isabel, vou ser muito franco com a senhora. Normalmente, um caso desse porte custaria entre 50 e 80 mil reais. Mas eu tenho uma proposta. Ele se recostou na cadeira e sorriu. Quando conseguirmos a vitória, e vamos conseguir, porque as evidências são irrefutáveis, eu quero que a senhora autorize meu escritório a dar entrevistas para a imprensa sobre esse caso. Fraude contra idosos é um problema nacional, e sua história pode ajudar outras pessoas na mesma situação. Se a senhora concordar com isso, meus honorários serão apenas 20 mil reais, pagos só quando ganharmos. E ainda vamos processar eles para ressarcir todos os custos legais. 20 mil reais era muito dinheiro para mim, mas eu tinha guardado quase 50 mil na poupança ao longo dos anos. E se isso significava justiça, valia cada centavo. Doutor, eu aceito, com uma condição. Qual? Eu quero estar presente em cada audiência, em cada confronto, em cada momento que eles tiverem que responder pelo que fizeram. Quero olhar nos olhos deles quando perceberem que subestimaram a velhinha senil. Dr. Thomas deu uma risada genuína. Dona Isabel, a senhora vai ser minha cliente favorita. Saímos do escritório com um plano de ação completo. Dr. Thomas ia trabalhar no fim de semana para preparar toda a documentação legal. Segunda-feira de manhã, às 8 horas em ponto, nós íamos estar no Fórum de Santos protocolando as primeiras ações. Mas antes disso, eu precisava fazer uma coisa. Doutor, o senhor pode me acompanhar até minha casa agora? Quero documentar tudo o que eles fizeram lá, com testemunha e tudo. E quem sabe, já dar uma prévia do que está por vir. O sorriso dele ficou ainda maior. Dona Isabel, vai ser um prazer. 1 hora depois, estávamos estacionando na frente da minha casa. O portão estava escancarado. Havia lixo espalhado na calçada, e o barulho vinha de dentro como se fosse uma festa de adolescentes. Eram 2 da tarde de sábado, e eles estavam transformando minha propriedade numa zona. Doutor, Thomas tirou várias fotos da fachada, do lixo na rua, dos carros ocupando vagas que não eram deles. Depois, tocamos a campainha. Quem atendeu foi Verônica, a irmã da Mariana, vestindo um biquíni mínimo e segurando uma lata de cerveja. Ah, olha quem voltou, ela disse, claramente já alcoolizada. A dona da casa. Na verdade, eu respondi com a voz mais calma do mundo. Eu sou a dona da casa, e este é meu advogado, Dr. Thomas Galvão. A cara dela mudou instantaneamente quando viu o homem de terno ao meu lado. Mariana, ela gritou, vem aqui! Mariana apareceu também de biquíni, mas quando me viu com o advogado, tentou rapidamente colocar uma canga por cima. Dona Isabel, que surpresa! Não sabia que a senhora vinha hoje. Roberto não está, foi comprar churrasco. Imagino, eu disse. Mariana, este é Dr. Thomas Galvão, meu advogado. Ele está aqui para documentar a invasão ilegal da minha propriedade. Doutor. Thomas se adiantou, tirando um cartão da carteira. Senhora, meu nome é Thomas Galvão, sou advogado especializado em direito patrimonial. Estou representando Dona Isabel Santos, legítima proprietária desta residência. A senhora poderia me informar sobre qual autorização legal estão ocupando esta propriedade? Mariana ficou visivelmente nervosa, olhando de mim para o Dr. Thomas. Como assim autorização legal? Roberto já explicou para a sogra que cuidamos de todos os papéis. A casa já foi transferida para o nome dele. Interessante, disse Dr. Thomas, continuando a tirar fotos. A senhora poderia me mostrar essa documentação? Porque nos registros oficiais que consultei ontem, a propriedade ainda está em nome de Isabel Santos. Foi aí que vi o pânico nos olhos dela. Ela percebeu que tinha falado demais. Eu não cuido dessas coisas. Roberto que resolve.
Entendo. E onde está o Sr. Roberto agora? Ele foi resolver umas coisas, doutor. Thomas anotou tudo no caderninho dele. Perfeito. Senhora, a partir de segunda-feira, a senhora vai receber uma notificação judicial para desocupação imediata desta propriedade. Recomendo que procure um advogado. Entramos na casa para documentar os danos. Era pior do que eu imaginava. Minha mesa de jantar estava riscada, alguns dos meus livros estavam molhados e estragados, havia marcas de cigarro no sofá. Na cozinha, minha louça boa estava quebrada na pia, como se tivessem usado e largado lá. Mas o pior foi quando subimos para o quarto. Além de estar uma bagunça total, eles haviam mexido no meu guarda-roupa e várias peças de roupa íntimas minhas estavam jogadas no chão, sujas. Era uma violação tão profunda da minha privacidade que senti vontade de chorar na hora. Dr. Thomas documentou tudo metodicamente, tirando fotos de cada cômodo, cada dano, cada evidência da desrespeitosa ocupação da minha casa. Quando descemos, Mariana estava no telefone, claramente ligando para Roberto em pânico. Roberto, você precisa voltar agora. Sua mãe está aqui com um advogado, eles estão tirando foto de tudo, falando em processo. Ela me viu olhando e virou o rosto, mas continuou falando alto o suficiente para eu ouvir. Que história é essa de que a casa ainda está no nome dela? Você não disse que já tinha resolvido tudo? Doutor. Thomas se aproximou de mim e sussurrou. Dona Isabel, quer dar uma declaração para ela? Olhei para Mariana, que ainda estava no telefone tentando explicar a situação para Roberto, e decidi que era hora de mostrar minhas cartas. Mariana, eu disse, alto o suficiente para ela ter que parar de falar no telefone. Pode falar para Roberto que eu sei de tudo. Sei do Dr. Henrique Medeiros, sei dos 15 mil reais, sei do laudo médico falso, sei que vocês já estão tentando vender minha casa. Ela ficou branca como papel. E pode falar para ele também que segunda-feira de manhã eu vou estar no fórum protocolando processos criminais contra vocês dois, por estelionato, falsificação de documentos, difamação, invasão e furto. Mariana começou a gaguejar alguma coisa, mas eu continuei. Ah, e Mariana, aqueles posts no Facebook onde você fala que eu tenho episódios de confusão mental e que, às vezes, não reconheço pessoas próximas? Meu advogado já printou tudo. É mais uma acusação de difamação. Ela desligou o telefone bruscamente e me encarou com uma raiva que não conseguia mais disfarçar. Escuta aqui, sua velha maldita. Você pode vir com advogado, com polícia, com quem quiser, mas essa casa já é nossa. Roberto é seu único filho. Você não tem mais ninguém no mundo. Quando você morrer, tudo vai ser dele mesmo. A gente só está adiantando o inevitável. O inevitável, eu repeti. Interessante escolha de palavras. Foi exatamente isso que você escreveu no e-mail para Roberto na semana passada. O rosto dela ficou ainda mais branco. Como eu sei do e-mail, Mariana? Porque Roberto usa a mesma senha para tudo desde os 15 anos. E porque, diferente do que vocês pensam, eu não sou uma velha indefesa. Sou uma mulher de 70 anos que trabalhou a vida inteira, criou um filho sozinha depois que enviuvou, construiu uma casa com as próprias mãos e não vai deixar dois criminosos destruírem tudo que construí. Dr. Thomas se aproximou novamente e me deu um sinal de que era hora de ir embora. Mariana, ele disse, segunda-feira de manhã a senhora vai receber as notificações oficiais. Sugiro que arrume suas coisas e saia voluntariamente antes disso. Vai ser melhor para todos. Quando estávamos saindo, Mariana gritou atrás de nós. Vocês vão se arrepender. Roberto não vai deixar isso barato. Ele tem direitos. Parei na porta e me virei para ela uma última vez. Mariana, os únicos direitos que Roberto tinha eram os direitos de um filho amado. Esses ele perdeu quando decidiu me trair. O que ele tem agora é uma mãe que vai lutar com todas as forças para ver ele na cadeia. Saímos da casa sob os olhares furiosos de Mariana e sua família. Mas eu estava me sentindo mais forte do que tinha me sentido em anos. No carro, o Dr. Thomas me disse: Dona Isabel, a senhora foi perfeita. Agora eles sabem que não estamos brincando. Doutor, eles ainda não viram nada. Segunda-feira é só o começo. Ele riu. Essa é uma das vinganças mais elegantes que já vi na minha carreira. Não é vingança, doutor. É justiça. Vingança seria emocional, impulsiva. Justiça é isso que estamos fazendo.
metodical, calculada, definitiva. Quando cheguei em casa no final da tarde, meu celular tinha 14 chamadas perdidas de Roberto e 23 mensagens no WhatsApp. Todas desesperadas, todas tentando me convencer a conversar, a resolver isso em família, a não envolver advogados. A última mensagem, enviada 5 minutos antes, dizia: "Mãe, pelo amor de Deus, eu sou seu filho. Não faça isso comigo, a gente pode conversar e chegar num acordo." Respondi apenas: "Roberto, você teve até domingo à meia-noite para fazer a coisa certa. Agora é tarde demais." E desliguei o celular, porque na segunda-feira a guerra ia começar de verdade. Segunda-feira, 7 da manhã. Acordei mais descansada do que havia dormido em semanas. Era o dia da justiça e eu estava pronta. Vesti minha melhor roupa, um conjunto azul marinho que eu havia costurado para o casamento de uma cliente rica anos atrás, mas nunca usei porque achava elegante demais para minha vida simples. Hoje era o dia perfeito para usá-lo. Passei um pouco de batom, escovei meu cabelo grisalho e me olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta não era mais a Isabel humilhada que saiu de Guarujá na sexta-feira. Era uma guerreira de 70 anos, pronta para a batalha. Doutor. Thomas me encontrou no Fórum de Santos às 8 horas em ponto, com 2 pastas cheias de documentos e um sorriso confiante. "Bom dia, dona Isabel. Dormiu bem?" "Como um bebê, doutor. Hoje é o dia que eu recupero minha vida." Entramos no fórum e protocolamos 4 processos diferentes: reintegração de posse, ação penal por estelionato e falsificação de documentos, ação civil por danos morais e pedido de bloqueio dos bens de Roberto e Mariana para garantir o ressarcimento. O juiz que analisou nosso pedido de liminar para reintegração de posse era uma mulher de uns 50 anos, doutora Fernanda Oliveira, que leu todos os documentos com atenção crescente. Pude ver em seus olhos a indignação crescendo a cada página que ela virava. "Dr. Thomas, essa documentação é impressionante. Raramente vejo um caso de fraude familiar tão bem fundamentado e tão cruel ao mesmo tempo. Excelentíssima, minha cliente foi vítima de uma fraude elaborada e covarde. Eles não apenas tentaram roubar sua propriedade, mas atacaram sua dignidade e sua sanidade mental para justificar o crime. É um dos casos mais revoltantes que já peguei em 25 anos de advocacia." A juíza me olhou diretamente e pude ver nela não apenas uma magistrada, mas uma mulher que entendia exatamente o que eu estava passando. "Dona Isabel, a senhora tem certeza de que quer prosseguir com a ação criminal contra seu filho? É uma decisão irreversível e que pode resultar em prisão para ele." Respirei fundo. Aquela pergunta me acompanhava há dias. Parte de mim, a mãe que criei Roberto por 45 anos, gritava para eu perdoar, para eu tentar resolver tudo em família. Mas a mulher que eu havia me tornado, a mulher que descobriu sua força aos 70 anos, sabia que não havia outro caminho. "Excelentíssima, meu filho morreu para mim no momento em que ele decidiu me trair. O que eu quero é justiça contra os criminosos que tentaram me roubar, me humilhar e destruir minha dignidade." Ela assentiu, claramente tocada pela firmeza da minha resposta. Liminar deferida. Oficial de justiça, acompanhado de força policial, vai cumprir a reintegração de posse hoje mesmo, às 2 da tarde. Dr. Thomas, os réus têm 2 horas para desocupar voluntariamente a partir do momento da notificação. Saímos do fórum vitoriosos. O primeiro round era nosso. "Dona Isabel", disse Dr. Thomas enquanto caminhávamos para o carro, "a senhora quer estar presente na reintegração de posse?" Sorri. "Doutor, eu não perderia isso por nada no mundo." Às 2 da tarde em ponto, chegamos na minha casa acompanhados de um oficial de justiça, 2 policiais militares, um escrivão judicial e um caminhão de mudança que Dr. Thomas havia providenciado para retirar os pertences dos invasores. Havia também uma equipe de filmagem que documenta reintegrações de posse para fins judiciais. O movimento na rua chamou a atenção dos vizinhos. Dona Esperança estava na janela dela, claramente preocupada comigo, mas ao mesmo tempo aliviada em ver que eu não estava mais sozinha nessa luta. Outros vizinhos também saíram para ver o que estava acontecendo. Após uma semana de invasão barulhenta,
Finalmente haveria paz na rua novamente. Mariana atendeu a porta já sabendo exatamente o que estava acontecendo. Ela devia ter visto a movimentação pela janela. Roberto estava ao lado dela, visivelmente desesperado, pálido, com olheiras profundas. Era óbvio que ele não havia dormido direito desde nossa conversa no sábado. Mãe, pelo amor de Deus, vamos conversar. Não precisa ser assim. A gente pode entrar num acordo. Eu posso devolver tudo. Sua voz estava embargada, as mãos tremiam. Parte de mim, a parte que ainda se lembrava do menino de 5 anos que corria para meus braços quando tinha pesadelos, sentiu uma pontada de dó. Mas eu me mantive firme. O oficial de justiça se adiantou. Senhora Mariana dos Santos Silva e senhor Roberto Santos, vocês estão sendo oficialmente notificados da liminar de reintegração de posse expedida pela Terceira Vara Civil de Santos. Tem 2 horas para desocupar voluntariamente este imóvel, retirando todos os seus pertences. E se a gente não sair? Mariana perguntou, tentando manter a arrogância mesmo com a voz tremendo. Então serão removidos à força, e ainda responderão por desobediência à ordem judicial, respondeu um dos policiais. Foi nesse momento que Roberto se aproximou de mim, ignorando completamente os policiais e o oficial de justiça. Ele estava com lágrimas correndo pelo rosto, uma visão que não via desde que ele era adolescente e havia brigado com o pai. Mãe, eu sei que errei. Sei que fui fraco, que deixei Mariana me convencer a fazer uma coisa horrível, mas eu sou seu filho, eu te amo. A gente não pode resolver isso em família? Eu posso pagar de volta tudo que gastei. Posso devolver todos os seus documentos? Sua voz estava desesperada, suplicante. Ele chegou a segurar minha mão como fazia quando era criança e havia aprontado alguma travessura. Olhei para ele por um longo momento. Lá estava o menino que eu criei com tanto amor, que eu ninei durante noites inteiras quando tinha febre, que eu ensinei a andar de bicicleta no quintal de casa, que eu abracei e consolei quando ele chorava por causa de bullying na escola. O menino que me chamava de minha mãe querida e me trazia flores do jardim no Dia das Mães. Por um instante, quase cedi. Quase disse, tá bom, meu filho, vamos conversar. Quase deixei o coração falar mais alto que a razão. Mas então me lembrei das palavras cruéis que ele disse para Mariana por e-mail. Isabel já viveu a vida dela. Me lembrei de como ele concordou que eu estava desperdiçando um patrimônio. Me lembrei de como ele nem hesitou em inventar mentiras sobre minha saúde mental para me roubar. Roberto, eu disse, muito calmamente, retirando minha mão da dele. Quando você decidiu me roubar, você deixou de ser meu filho. Quando você inventou que eu estava com problemas mentais, você me matou como mãe. Quando você disse que eu já vivi minha vida, você me enterrou em vida. Mãe, eu não quis dizer aquilo. Eu estava confuso, com pressão. Não me chame de mãe. Meu filho jamais seria capaz de fazer o que você fez. Meu filho me respeitaria, me protegeria, cuidaria de mim. Você é apenas um estranho que dividiu comigo um sobrenome por 45 anos. As palavras saíram da minha boca com uma firmeza que eu nem sabia que possuía. Roberto começou a chorar mais forte, mas não era mais o meu problema. Mariana, vendo que a situação estava saindo completamente do controle, partiu para o ataque. Sua velha amargurada, você vai morrer sozinha. Quando você precisar de ajuda, de cuidados, não vem correndo atrás da gente. Dr. Thomas se aproximou dela. Senhora, a senhora está sendo filmada por este oficial de justiça. Sugiro que meça suas palavras. Mas Mariana estava fora de si. Filmada? Ótimo. Que todo mundo veja como essa velha egoísta preferiu destruir a família ao invés de dividir uma casa que ela nem usa direito. Mariana, eu disse, me aproximando dela, deixa eu te explicar uma coisa que você nunca entendeu. Essa casa não é só um bem material para mim. É o resultado de 40 anos de trabalho. É o lugar onde eu fui feliz com meu marido. É a prova de que eu consegui vencer na vida sem roubar ninguém, sem mentir para ninguém, sem pisar em ninguém. Você teve oportunidade de pedir a casa. Podíamos ter conversado, negociado, chegado num acordo. Mas vocês preferiram mentir, roubar, me humilhar. Me virei para Roberto. E você, que eu criei para ser um homem honesto, escolheu ser cúmplice de uma criminosa. Roberto desabou a chorar. Mãe, eu só queria dar uma vida melhor para meus filhos.
uma casa de praia, um futuro mais seguro. Roubando sua própria mãe? Isso é o futuro que você quer ensinar para seus filhos? O oficial de justiça interrompeu. Desculpem, mas preciso cumprir a ordem judicial. 2 horas começaram a contar agora. Foi uma cena surreal ver eles retirando às pressas tudo o que haviam trazido para minha casa. Roupas jogadas em sacolas, brinquedos das crianças, utensílios de cozinha que não eram meus. Durante quase 2 horas, foi um vai e vem desesperado de gente tirando coisas da minha casa. Dona Cláudia, a mãe de Mariana, passou por mim carregando uma mala e sussurrou: "Isso não vai ficar assim, não. A gente vai procurar nossos direitos." "Senhora", eu respondi, "os únicos direitos que vocês têm agora são os direitos de réus em processo criminal." Quando finalmente terminou a mudança, o oficial de justiça me entregou as chaves da minha própria casa. "Dona Isabel, a reintegração de posse foi cumprida. O imóvel está oficialmente devolvido à senhora." Peguei as chaves com as mãos tremendo, não de medo, mas de emoção. Depois de 4 dias de humilhação, minha casa estava de volta para mim. Roberto fez uma última tentativa. "Mãe, pelo menos deixa eu explicar para os meus filhos o que aconteceu. Eles não vão entender por que a avó sumiu da vida deles." "Roberto, seus filhos nunca foram netos para mim. Eles foram ferramentas que Mariana usou para me manipular. Faça isso pelos netos, Isabel. Pense no futuro dos netos, Isabel." Vocês usaram essas crianças como escudo para me roubar. Mas eles são inocentes. E eu também era inocente quando vocês decidiram me roubar. Foi a última coisa que falei com ele." Roberto entrou no carro com Mariana e saiu da minha rua, provavelmente para sempre. Dr. Thomas e eu entramos na casa para avaliar os danos. Era deprimente ver o estado que eles deixaram. Móveis arranhados, tapetes manchados, paredes sujas. Mas nada que não pudesse ser arrumado. "Dona Isabel, a senhora quer dar uma volta pela casa sozinha? Imagino que precise de um momento." "Obrigada, doutor." Caminhei devagar por cada cômodo da minha casa. A sala onde eu e Antônio assistíamos nossos filmes favoritos. A cozinha onde eu preparava nossas refeições especiais. O quarto onde dividimos 20 anos de vida. Sentei na cama e pela primeira vez em uma semana chorei. Mas não chorei de tristeza. Chorei de alívio. Minha casa estava de volta. Minha dignidade estava restaurada. E justiça ia ser feita. 3 meses depois, o desfecho judicial chegou como uma avalanche de justiça. Roberto e Mariana foram condenados a 2 anos de prisão em regime aberto, mais 300 horas de prestação de serviços comunitários cada um. O Dr. Henrique Medeiros perdeu definitivamente o registro na OAB e também foi condenado a 1 ano de prisão por falsificação de documentos e exercício irregular da advocacia. O Dr. Carlos Moreira, que ia assinar o laudo médico falso, foi suspenso por 2 anos pelo Conselho de Medicina e multado em R$50 mil. Eles também foram obrigados solidariamente a me pagar R$50 mil de indenização por danos morais, mais todos os custos dos processos, que somaram quase R$20 mil adicionais. Roberto teve que vender o apartamento de 2 quartos onde morava com a família para conseguir pagar a indenização. Mariana teve que vender o carro dela. Durante o julgamento, presenciei momentos que jamais vou esquecer. Quando o juiz leu a sentença condenatória, Roberto desabou a chorar no banco dos réus. Mariana tentou manter a pose arrogante, mas sua advogada teve que pedir um intervalo, porque ela passou mal ao ouvir que teria antecedentes criminais. Mariana ainda tentou escapar da condenação, alegando que foi coagida psicologicamente pelo marido, e que era apenas uma mulher ingênua que confiou nas decisões dele. Mas as evidências das redes sociais, onde ela claramente se gabava da herança antecipada e dos e-mails planejando a venda da casa, provaram que ela foi não apenas cúmplice, mas a principal articuladora de toda a fraude. O mais gratificante foi quando o promotor, ao ler sua alegação final, disse: "Excelentíssimo. Este é um dos casos mais revoltantes de fraude contra idosos que já vi. Os réus não apenas tentaram roubar a vítima, mas tentaram destruir sua dignidade e sua sanidade mental aos olhos da sociedade. Dona Isabel Santos é um exemplo de que a idade não significa fragilidade,
e sim sabedoria acumulada para lutar pelos próprios direitos. A história ganhou repercussão na imprensa local depois que Dr. Thomas deu entrevistas sobre fraudes contra idosos. O caso foi destaque no Jornal da Manhã de Santos e num programa de TV sobre casos jurídicos. Recebi cartas de centenas de pessoas que passaram por situações similares, muitas dizendo que meu exemplo as encorajou a lutar pelos próprios direitos. Uma carta particularmente me tocou. Era de uma senhora de 85 anos de Campinas, cujos filhos estavam tentando interná-la à força numa casa de repouso para vender seu apartamento. Ela disse que, depois de ver minha história na TV, procurou um advogado e conseguiu reverter a situação. Roberto nunca mais tentou falar comigo. Soube por conhecidos em comum que ele e Mariana se separaram menos de 1 ano depois da condenação. Ela voltou para o interior com os filhos e ele ficou com a vida destruída. Desempregado por causa dos antecedentes criminais, endividado, morando numa kitnet alugada. Parte de mim sente pena do menino que eu criei. Mas a mulher que eu me tornei não tem remorso nenhum das decisões que tomei. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, estou sentada na minha varanda, na mesma cadeira de balanço que Antônio fez com as próprias mãos há mais de 20 anos, assistindo ao pôr do sol, como sempre fiz. A casa está exatamente como eu sempre quis, em paz, em ordem, cheia das minhas lembranças mais preciosas. A varanda foi completamente restaurada depois que eles saíram. Replantei meu jardim de temperos, pintei as paredes que eles sujaram, troquei alguns móveis que ficaram danificados. Cada reforma foi um ato de reconstrução não apenas da casa, mas da minha própria dignidade. Dona Esperança, minha vizinha querida, vem tomar café comigo toda semana. Ela traz seus biscoitos de polvilho e eu faço meu café coado na hora. Durante essas visitas, ela sempre comenta: Isabel, você foi a mulher mais corajosa que eu já conheci. Essas palavras sempre me emocionam, porque me lembram de como eu era vista antes. Uma senhora frágil, indefesa. Agora sou vista pelo que realmente sou. Uma mulher forte que não se deixa passar para trás. Mas eu não me vejo como corajosa. Me vejo simplesmente como uma mulher que se recusou a aceitar ser desrespeitada. Uma mulher que entendeu, aos 70 anos, que dignidade não é algo que as pessoas te dão como um favor. É algo que você luta para manter, que você defende com unhas e dentes. Doutor, Thomas virou um amigo querido, quase como um filho que eu nunca tive. Ou melhor, o filho que eu merecia ter tido. Ele vem me visitar pelo menos uma vez por mês, sempre trazendo algum presente. Livros que ele acha que vou gostar, mudas de plantas para meu jardim ou simplesmente sua companhia para conversar. Sempre que nos encontramos, ele diz a mesma coisa. Dona Isabel, ainda bem que eles não sabiam com quem estavam mexendo. Se soubessem da força que a senhora tem, nunca teriam tentado enganá-la. E é verdade. Eles acharam que estavam lidando com uma velhinha indefesa, senil, ultrapassada, que ia aceitar qualquer coisa que dissessem porque não tinha forças para lutar. Na verdade, estavam mexendo com Isabel, costureira profissional, viúva independente, mãe dedicada que se tornou uma lutadora feroz. Uma mulher que aos 70 anos descobriu que ainda tinha muita luta pela frente e que não ia se entregar fácil para ninguém. Minha rotina agora é exatamente como eu sempre quis que fosse. Acordo às 5 da manhã, faço minha caminhada na praia, volto para casa e tomo meu café da manhã na varanda lendo jornal. De manhã, costurar sob encomenda para algumas clientes fiéis que descobriram meu trabalho através da repercussão do caso. À tarde, cuidar do meu jardim, que agora está mais bonito do que nunca. À noite, ler meus livros favoritos ou assistir meus programas na TV. É uma vida simples, mas é minha vida. Uma vida que eu conquistei, que eu defendi, que eu mereço viver em paz. Às vezes, quando estou regando meu jardim de temperos ou costurando na varanda ao final da tarde, passo em frente ao quarto que era do Roberto quando ele era criança, agora transformado em meu ateliê de costura, e sinto uma pontada inevitável de saudade. Saudade do filho que eu criei com tanto amor, não do homem que ele se tornou.
Saudade do menino que me ajudava a cozinhar nas férias escolares, que me trazia desenhos feitos na escola, que dizia que quando crescesse ia comprar uma casa bem grande para a gente morar junto. Mas aí eu me lembro das palavras cruéis que Mariana disse e que Roberto concordou. Isabel já viveu a vida dela. E eu sorrio. Porque agora, aos 72 anos, morando sozinha na minha casa de praia dos sonhos, cuidando do meu jardim florido, recebendo minhas amigas para o café da tarde, costurando lindos vestidos sob encomenda, eu sei uma verdade fundamental. Eu não terminei de viver coisa nenhuma. Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. A fase em que eu não preciso mais agradar ninguém, em que eu não aceito desrespeito, em que eu sei exatamente quem eu sou e do que eu sou capaz. Roberto e Mariana queriam me enterrar em vida. Sem saber, eles me ressuscitaram. E você, que chegou até o final dessa história, lembra da Isabel humilhada que saiu chorando da casa na sexta-feira? Ela não existe mais. No lugar dela, existe uma mulher que descobriu que nunca é tarde para lutar pelos próprios direitos, para defender a própria dignidade, para mostrar ao mundo que idade não é sinônimo de fragilidade. Se alguém um dia tentar mexer comigo novamente, vai descobrir a mesma coisa que Roberto e Mariana descobriram. Isabel não é uma velhinha indefesa. Isabel é uma força da natureza disfarçada de senhora de 70 anos. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque o mundo está cheio de Isabéis sendo desrespeitadas por acreditarem que idade significa fraqueza. E é hora de mostrar que estão muito enganados.